Ei, Tati. Boa noite, querida. Tatinha. Uhum. Então, gente, essa semana que eu vou apresentar um pouco do meu trabalho aqui para vocês que me acompanham no Instagram e também vou compartilhar no Facebook depois essa live. Então, já vou apresentando aqui para vocês. Tudo bem, Tatinha? E você? Boa noite, querida. Bem-vinda, viu? Então, hoje eu vou falar sobre a mentoria, um processo que eu trabalho com ele já tem um tempinho. Como eu já falei aqui em outras lives, mas eu vou repetir. É um processo que antigamente, há quase 2 anos atrás, eu acompanhava as pessoas de uma forma mais no diálogo e mais apresentando processos de meditação, de limpeza, como Ho'oponopono. Então eu acompanhava algumas pessoas com esse processo de mentoria, não era mentoria que chamava, mas era um processo de um acompanhamento, com pessoas que me procuravam pedindo ajuda, vários tipos de pessoa. Ei, Andréia, boa noite, querida. Vários tipos de pessoa. Então, nesse ano passado, isso eu fazia essa prática separada da prática do reiki. Eu já aplicava o reiki, mas eu não associei. Para algumas pessoas associei, sim, fiz esse acompanhamento e alguns envios de reiki, algumas aplicações de reiki, né? E eu vi que esse processo de acompanhamento, de aconselhamento com essas pessoas ajudaram muito elas a sair de situações muito difíceis mesmo, desafiadoras, assim. Na questão de relacionamento, de divórcio, de relacionamento amoroso com namoradas, de expansão da consciência também, que eu fazia encontros no parque, comecei em 2018 a fazer encontros no parque e acaba que algumas pessoas que iam nesses encontros eu acompanhava elas na questão de expansão da consciência, na questão do autoconhecimento, né? Direcionando elas, passando pelo caminho que eu já tinha passado. Que eu acredito que a gente acaba virando uma facilitadora, né? Eu facilitava um processo que eles gastariam mais tempo fazendo e com o meu acompanhamento naquela época, isso diminuía esse processo, esse tempo aí que seria gasto. E aí em setembro, outubro do ano passado, eu tive uma intuição assim de juntar tudo, esse acompanhamento mais a técnica do Reiki e montar um plano de acompanhamento. Então eu montei esse plano de acompanhamento e apresentei para o pessoal da meditação, que fazia meditação acho que todas as segundas-feiras comigo, mas no canal, na plataforma fechada, no Meet. E aí eu fiz a oferta do processo, da mentoria, e um monte de pessoas quiseram participar. E aí comecei o processo com a mentoria. Eu juntei essa técnica, essa prática que eu fazia, esses livros que eu li, esse autoconhecimento que eu percorri todo até aquele momento, mais a prática do reiki, mais o envio de reiki para essas pessoas à distância. Tudo online, a gente estava no meio da pandemia, né? Bem no início da pandemia, quando eu comecei isso. Ei, Paty, boa noite, querida. Então, agora o processo está um pouco mais afinado, porque eu agreguei outras práticas que eu achei assim fundamental, porque eu tive uma experiência com essas práticas e achei assim que fez muita diferença no que? No autoconhecimento, na liberação de crenças, medos, de inseguranças, de falta de amor próprio. Então, essas outras práticas, que é o Theta Healing, né, que eu associei a esse programa de mentoria, o Theta Healing e o Seiken Sekin, que o Seiken Sekin também são como se fosse o reiki, né, o reiki egípcio, mas eu utilizo ele em um outro processo. Então, são processos de meditação do Theta Healing, que eu conduzo a pessoa a um estado de Theta, e nesse estado de Theta a gente desbloqueia
um monte de coisas, crenças, medos. A gente investiga de onde veio aquele processo que ela está passando, desafiador, né? Que acontece muito, as pessoas estão passando por um processo desafiador, estão ali cheio de problema, mas não sabe de onde que vem. Sente que tem uma coisa ali, foi por causa disso. Mas aí quando a gente entra com o processo do Theta Healing, a gente vê que é muito maior do que isso. Às vezes é uma coisa que a pessoa nem lembrava mais, que não tinha acesso. Às vezes aconteceu na infância, quando a pessoa tinha 3 anos de idade, eu não lembrava. Mas aí no processo, desse processo aí, dessas terapias alternativas, do Reiki, do Theta Healing e do Seiken Sekin, a gente consegue acessar esses lugares e consegue liberar e ressignificar também. Às vezes a gente tem uma ideia de algum problema que a gente passa por ele e fica preso naquilo, só naquela ideia. O que a mentoria faz? Ela abre um leque, ela abre sua mente, para que você perceba que aquilo ali muitas vezes não é o que você está imaginando e acreditando que é de verdade. Às vezes é muito simples, mas como doeu muito na pessoa, muito no cliente, então eu tenho que explicar, e as terapias também auxiliam, eu tenho que explicar que aquilo, mostrar para ela, né? Ressignificar esses processos, esses traumas, né? Que a pessoa passou, ou na infância, ou na adolescência, ou na vida adulta, né? Todos nós aqui, eu acredito, todos os seres humaninhos aí, filhinhos de Deus, nesse planeta, passamos por desafios. Todos, ninguém tá livre deles. Eu hoje falo desafio, mas antigamente eu falava problema, eu falava outras coisas, até outras coisas bem negativas, e eu aprendi que quando a gente ressignifica também o problema e dá um nome de desafio, fica até mais suave, né? Porque muitas vezes um problema não tem solução. Pelo menos na perspectiva dessa mente mais fechada. Mas quando a gente fala de desafio, olha, isso está me desafiando. Me desafiando a quê? A enxergar isso de uma forma diferente. Olhar verdadeiramente para esse processo, né? A simplesmente ver de uma outra forma, interpretar de uma outra forma, né? Às vezes a gente julga que a outra pessoa fez alguma coisa com a gente, mas que ela fez isso, fez aquilo, aquilo outro, e a gente interpreta aquilo com a pior visão que a gente pode ter. Aí vem para a mentoria e eu apresento, olha, pode ser por isso, 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 mas também isso não faz muito sentido. O que faz sentido é você se conhecer, que quanto mais você se conhece, mais você olha para dentro de você, mais você cresce, porque você conhece um outro universo. E esse universo, eu vou falar um pouquinho sobre ele aqui agora. Gente, eu tô chupando cravo. Eu adoro chupar cravo, mas eu não posso chupar cravo enquanto eu falo, porque senão eu engasgo. Então, muitas pessoas acham assim, tem muita gente que acham não, né? Eu não sei nem o que as pessoas falam, mas alguns comentários que chegam pra mim, e eu vejo alguns comentários aí nas minhas postagens e tal, as pessoas falam assim, nossa, Emília, você é iluminada, você é isso, você é aquilo. Só que eu queria deixar uma coisa bem clara aqui nessa live, que é o seguinte. A Emília não chegou pronta nesse lugar que ela está agora. E principalmente, eu não terminei o meu processo. Eu ainda estou vivendo minha experiência. E dentro da minha experiência tem um monte de desafios. E essas pessoas que me colocam, falam, você é iluminada, você é especial, você é isso, você é... Gente, todo mundo pode alcançar esse lugar. Só que eu tive uma coisa que me moveu para esse lugar, a vontade. Eu escolhi esse lugar, porque eu cansei de sofrer. Eu também sofri, como todos aqui, acreditando em um monte de história que o cabeção contava, que a mente da gente conta, que a mente mente descaradamente, né? Ela te apresenta um filme de terror se você deixar. Então, eu cansei desse processo. Eu cansei de sofrer por esses processos da mente. E aí eu comecei a estudar sobre autoconhecimento. Eu tive algumas experiências fantásticas que me conduziram a esse lugar que eu estou hoje. Eu comecei a meditar. Eu comecei a fazer um monte de práticas que algumas pessoas que eu olhava, admirava. Falei, gente, como que essa mulher olha para a natureza e está apaixonada desse jeito? Os olhos dela brilham. Ela fala isso com a energia gostosa, que eu sinto essa energia boa que ela está falando.
Que é isso? Eu quero isso. Eu quero ver do jeito que ela tá vendo. Eu quero ver dessa lente que essa pessoa tá usando. Então, o que eu fiz? A pessoa falava assim, faz isso. Eu ia lá e fazia. Faz isso. Eu ia lá e fazia. Tudo que a pessoa tava falando. Que essa professora espiritual estava falando. Que nessa época era a Cris Santos. E agora os vídeos que ela fez dessa época, ela tirou todos do YouTube. Então eu fiquei super assim, ai, mas ela quis tirar e eu não sei porquê. Mas foram vídeos que me auxiliaram muito no processo que eu tô hoje. Então, fazia essas práticas e tudo que ela falava que ia acontecer, acontecia. E eu fiquei apaixonada. Eu falei, uai, eu quero mais disso. Eu quero mais disso, eu quero mais sentir isso. O que é na fritada dos ovos? É uma sensação de bem-estar, de liberdade, de sentir mais leve, sem peso no ombro, sem dor de cabeça, sem fantasiar um monte de histórias, sem acreditar nas histórias que a mente te apresenta. Eu passei por um processo que durou 3 meses, que eu recebi uma bênção espiritual, que é dar um salto a mais, subir um degrau na escada a mais. Que eu já estava percorrendo essa escada, mas eu estava no primeiro, segundo degrau. Mas quando eu passei por essa experiência de 3 meses, mais ou menos, na minha vida, eu subi uns 5 degraus. Porque fez assim, ó, bum! E aí eu me aproximei de Deus. E isso para mim foi a coisa mais fantástica. Porque eu não conhecia Deus dessa forma. Eu conhecia o Deus da religião que eu frequentava, que era um Deus longe, distante. E quando eu passei por esse processo, foi uma experiência linda e fantástica. Deus estava tão perto, tão perto, tão perto, tão perto, tão perto, tão perto que estava dentro. Dentro de mim e eu procurando fora, 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 fora. Então, quando eu descobri ele dentro de mim, passando por esse processo, né, de cura de 3 meses que eu passei, assim. Tem vídeos meus aqui falando sobre isso, quem quiser pode dar uma pesquisadinha aí, eu não vou me prolongar muito, porque eu vou chamar minha convidada. Então, esses desafios que eu passei, e fui passando um por um, e percebendo, olha, mudei de fase, olha, minha cabeça está mais lúcida, eu tô mais leve, tô mais intuitiva, percebendo mais as coisas, sabe? E relacionando melhor com as pessoas. Então, as pessoas que falam, ah, minha Emília, você é maravilhosa, você é isso, você é aquilo. Gente, é um caminho que todo mundo pode percorrer. A mesma força, a mesma luz que tem em mim, habita em cada um. E eu não finalizei meu processo, ainda estou no processo. Pra falar a verdade, gente, eu tô longe de ser uma pessoa perfeita. Longe. E eu também não tô procurando perfeição. Eu tô procurando me autoconhecer. E quanto mais eu me autoconheço, mais em paz eu fico. Muitas pessoas confundem esse processo que eu tô seguindo como virar santo. Ah, fulano tá achando que é santo, fulano virou santo. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com autoconhecimento. Tem a ver com a jornada do herói, né? Alguém já assistiu aí O Senhor dos Anéis, do Frodo? A jornada, olha a jornada que esse Frodo percorreu, né? E o Sr. Sméagol, na minha visão e na minha experiência, o Sr. Sméagol não é um bicho que estava fora do Frodo. Na verdade, a história do Senhor dos Anéis não é nada como fora. Não são um monte de personagens, um monte de pessoas lutando ali contra o bem e contra o mal. Na verdade, é tudo que acontece dentro da gente. Dentro de cada um de nós, a gente tem um anjinho e um capetinha. Então, o Frodo mais o Sr. Sméagol era um só. E o Frodo foi vencendo desafio, até que na última hora o Sr. Sméagol pirou lá por causa do anel, puf, caiu na lava e morreu. Então, esse processo aí o Frodo venceu. O que aconteceu nesse final? Na minha visão, né? Na minha visão da jornada do herói. Ele se iluminou depois que o lado negativo dele morreu, né? Isso é muito legal. Também tem o Harry Potter, né?
passou por um monte de desafio, morou na casa do tio e da tia abusiva, né? Que o povo adora falar isso. Morou na casa do tio e da tia louco e do primo doido e passou por um monte de processos, aqueles demandadores lá sugando a energia dele e tal, tal, tal. E quando ele percebe, ele conseguiu vencer o Voldemort, não lembro o nome dele. Mas lembra no filme que o Harry Potter tinha um pouquinho do Voldemort dentro dele? Então, é uma jornada que todos nós podemos percorrer, é só escolher. Ah, eu quero escolher o caminho do autoconhecimento para me conhecer, para não sofrer mais com o julgamento do outro, para não ficar na expectativa de alguma coisa, ou ficar sofrendo por alguma coisa que eu acreditei a vida inteira. E aí a gente vem para mentoria, as pessoas, os clientes vêm para a mentoria e a gente desconstrói o máximo possível do que foi construído em cima de um alicerce fraco. O que é um alicerce fraco? Qualquer vento que bate, a pessoa está deprimida. Qualquer vento que bate, a pessoa está achando que o mundo está acabando. E quando você faz com um alicerce profundo ali na terra, né, forte, resistente, o que acontece? Você passa pelos desafios, não passa assim, ai, que delícia esse desafio. Tem gente que consegue isso já. Eu ainda não consegui, não, espero conseguir. Mas é legal quando você vence um desafio, muito legal. Então, você passa pelo desafio, sabe que é um desafio e observa ele com outra forma de ver. Sai da vítima, né? Ou sai do juiz, do julgador, daquele, ou então da vítima, ai, pobre de mim, coitado de mim. Se torna um autorresponsável por tudo que te acontece. Porque quando a gente se torna responsável, sai da vítima, a gente consegue resolver alguma situação. Se a gente fica na vítima, eu sou vítima, então a vítima fica paralisada, né? Então, gente, essa é a questão aí da mentoria, esse acompanhamento. Não tem nada a ver com santidade. Tem e não tem, né? Porque Deus é um grande paradoxo. Mas o processo é um processo mais esse, de uma jornada. A jornada de um herói, né? Da Moana. Lembra do filminho da Moana? Eu me identifico demais com a Moana, assim, eu acho fantástica. E ela não tem nada de santa. Ela percorreu a jornada dela, né? Então é isso. Eu vou chamar aqui agora a minha cliente querida, a minha mentorada, a Andrea, que a gente está finalizando um mês de acompanhamento e eu vou chamar ela aqui para ela compartilhar com vocês a experiência dela com a mentoria, tá bom, gente? Oi. Ei, querida! Boa Ei, noite! boa noite, Emília. Tá boa? Tá Tudo dando pra bem, e escutar? você? Tô te escutando. Tô, tudo bem. Melhor, né? Ah, que bom. Então, vou te fazer uma pergunta e aí você discorre, tá bom? Viu? Então, a Andrea, ela participou de alguns encontros de meditação comigo e um dia ela perguntou assim, Emília, como que funciona essa questão da mentoria? E aí eu expliquei para ela e ela quis fazer mentoria. Então, André, eu quero que você conte aqui pra gente como que você estava antes de começar, de entrar para a mentoria e como você está agora, fechando um mês praticamente, né, de mentoria. Como que você estava antes? Então, antes, quando eu comecei, né? Até pela curiosidade de saber o que era mentoria, quando você explicou qual que era a situação, é muito confusa mentalmente, sem um foco, sem saber o que seriam minhas metas, objetivos, né? Apesar de você ter um apoio psicológico, mas você não tinha nada muito claro. E começamos, né, a mentoria com todos, né, com todas as ferramentas. Hoje pode ver, estou super tranquila, mais centrada. Resolvemos questões assim bem pontuais que começou, você estava até comentando aí, que são os desafios nessa jornada, então você acaba vendo como desafio, um amadurecimento. Mentalmente eu me sinto
não é tranquila, as coisas estão ficando nos seus lugares, né? Então você tem uma maturidade. Você começa a ver esses desafios, você já observa, fala, opa, ué, calma aí, isso eu já conheço. Então, é aquilo que você foi falando no começo, o autoconhecimento. Então, você trabalhar o autoconhecimento, trabalhar a sua sombra, isso é muito bom, né? Porque senão a gente fica naquela parte mesmo de vítima, de coitadinha e tal. E quando você começa a trabalhar a sua sombra, você consegue se ver, né? Começa a montar e consegue ter essa ligação com o divino, né? Que tudo faz parte do todo, né? E aí as coisas vão tendo mais sentido. Eu acho que é isso que está nesse quase um mês de mentoria aí, está trazendo na minha vida, né? O sentir, Que né? legal. Isso. Que legal, André. Tem outra coisa que eu quero comentar, que logo no início, acho que foi no primeiro 15 dias, você virou para mim e falou assim, Emília, eu estava no processo aqui e de repente eu vi minha mente falando alguma coisa mal de uma pessoa, se sentindo diminuída, se sentindo inferior. Eu percebi isso acontecendo na minha cabeça. E eu falei, Sim. yes, esse é o caminho. Primeiro caminho, primeira virada de chave, escolha. Eu escolho me autotransformar. Eu escolho sair daquele padrão, que aquele padrão está me adoecendo, está me conduzindo para processos mentais, emocionais, e acaba atingindo o corpo físico, né? Não chega a ser esse processo da Andréia, mas tem essa semana vão ter outras pessoas que participaram da mentoria que vão compartilhar essa questão de adoecer o corpo físico. Porque tudo é um só. Tudo é um só. O emocional, o mental, o espiritual, tudo e o físico é tudo um só. A gente tem mania de compartimentar as coisas, mas está tudo composto aqui dentro. Percebe? Que está tudo aí dentro? Tudo composto. Então, se eu acredito muito em uma ideia negativa, aquilo está me deixando muito na vítima, ou muito no juiz, isso vai pesar para mim e vai transformando o meu corpo numa máquina doente. Porque eu vou estar nutrindo mal, emocionalmente e mentalmente, o meu corpo. Que são padrões, né, que a gente vem trazendo, né? E que não observa, Exatamente. Né? A gente fica já naquelas limitações e acha que isso está certo. Eu não adoeci o corpo agora, mas eu já tive 3, meu corpo já adoeceu 3 vezes muito gravemente, mas você não tinha nem os recursos que você tem hoje, né? Para sair dessa zona de conforto, né? A gente fala assim, né? Porque a mudança provoca mudança mesmo, né? É uma ação. E essa ação é uma escolha. E para fazer essa escolha você tem que se responsabilizar. Então é muito forte. A mudança, querer mudar e mudar é um passo muito, muito grande, né? Exatamente. É um passo grande e transformador, né? Sim. O processo da mentoria, ele vem além das terapias alternativas, né? As terapias complementares, vem com práticas. Então, eu auxilio nas práticas e no processo das terapias. E a Andréia era uma pessoa que chegou para mim e falou assim, Emília, eu durmo 4 horas por noite. Para mim é super normal dormir só 4 horas por noite. E eu fiquei assim, super normal dormir só 4 horas por noite. E super estressada a pessoa. Então, o que aconteceu com você nos primeiros dias da mentoria? O que aconteceu com você? Além das práticas, a escalda-pés, nós fizemos toda uma rotina. Dormi muito bem, sem tomar remédio, né, alopático que eu precisava para ver, pelo menos para dormir 5, 6 horas. Então, dormi muito bem, estou dormindo muito bem com essas práticas, né, que virou rotina. Você já sente falta, você já não vai, passa a noite sem o seu escalda-pé, sem o seu chá. Então, esse corpo, ele está entendendo isso, né?
Então eu durmo muito bem, né? Tô dormindo maravilhosamente bem e acordando bem. O despertar, né? Então, mais de E 4 como horas. é que está sendo dormir? Você está dormindo 8 horas? Ah, mas eu quero fazer um comentário primeiro. Depois que a gente enviou o primeiro reiki, que a gente enviou no domingo de tarde, eu enviei o reiki, era umas 3 horas da tarde, aí você dormiu direto, né? Depois da sessão de reiki, você dormiu até no outro dia, Sim, 5 horas da manhã? Até 5 horas da é manhã? 5 horas da manhã, que eu acordo, né? Até 5 horas da manhã. E no segundo também, que eu acabei te sentindo próximo, né? Que ficou tão relaxada que eu recebi esse reiki, você aqui, né? Eu falo assim, você estava muito presente. Então, isso é muito gostoso, né? Que eu falei, nossa, você estava. E o terminar, né? Você sentir que terminou aquela hora, você não estando aqui, porque esse reiki é distância, como que você pude sentir sua presença e sentir as partes que realmente precisava, né? E quando a gente tem aquele relato, é justamente aquilo ali, né? E até o terminar, né? É sempre assim, opa, é ali. Então é muito forte essa parte energética nossa, né? Você sair desse físico, né? Então é o É uma sentir, é estar conectada na Terra, de estar, né? Isso, integrar os 4 corpos, né? Mental, espiritual, emocional e físico. O que acontece na sessão de Reiki? É sempre à distância, meu trabalho é totalmente online, eu atendo gente em outro país, né? Em outros países aí, e nosso trabalho é totalmente online, e todas as vezes que eu estou enviando Reiki para os clientes, muitas às vezes nunca nem receberam, percebem totalmente a presença da energia, né? Muito, muito. Do reiki, do tetra, né? É muito forte, está sendo muito forte. É um mês. E nós falamos questões muito assim pontuais, né? Está resolvendo, e aquilo ali na hora. Então faz, pum, aparece. Ah, opa, né? Super rápido. Olha, não sabia. Não notei. Aí você começa, né? Olha, então é muito forte. Do reiki eu acho assim, formidável. E libera, né, André? Não libera? Você não tá se sentindo mais leve? A mente Sim, mais fluida? mais tranquila, sim. Mas centrada, não é aquele centrado de pesado. Ela está, é isso, está fluindo. Não é como um rio. Vamos falar assim, Isso, como a rio. vida está O que, fluindo, está fluindo. isso, isso. Nós temos 7 pontos principais, os nossos chakras principais. Então, o que acontece antes, né? O que estava acontecendo com a Andréia? Ela estava com a energia parada. E parada como se fosse uma lagoa. Mas o ideal para nós, para todos nós seres humanos, é que a nossa energia flua como se fosse um rio, né? Um rio. Tem aquelas pedras, mas ele está fluindo, ele está seguindo ali. Então, a Andrea, depois que a gente aplicou algumas vezes, a energia já começou a fluir, a fluir, a fluir. E isso, o que acontece? São sentimentos de não pertencimento, medo, muito medo, né? Medo. Sim, E no chakra básico, no chakra mais importante, chakra de raiz, não tem o mais importante, né? Mas o nosso chakra de estar aqui, conectado com a Terra. Então, muito medo desequilibra esse chakra e trava todos os outros. Então, o que precisa nesse chakra? O que é o oposto desse medo? Esse medo de agir, medo de qualquer coisa? A coragem. Então, o programa, as terapias auxiliam, mas o meu acompanhamento, né, dentro do processo, que a gente também tem encontros só para conversar, só para pontuar, né, André? Olha, precisa sim, ser olhado mais isso aqui. A gente precisa administrar melhor isso aqui. O que está acontecendo agora? Como é que foi passar por aquele desafio? Como é que você está sentindo aquilo agora? Deu para digerir? Passou? Porque tem muitas pessoas que chegam aqui com dor no estômago, porque sentiu alguma coisa aqui no plexo solar e prende aquela energia, aquele medo, aquela sim, sensação aqui. Ou a garganta, eu tô com um bolo na garganta. Então, a ideia é liberar, equilibrar tudo isso, né? E o reiki,
O reiki é uma energia, né, do Criador, né? Reiki é uma palavra japonesa, rei é a energia do Criador, né? E o Ki é a energia que a gente tem em conjunto com o Criador. Então, quem é reikiano, todos nós somos reikianos, né? Todos nós temos essa energia dentro de nós, porque nós somos pura energia, né? Então, o reikiano, ele canaliza essa energia do Criador e emana para o cliente, envia para o cliente. E todo o nosso processo à distância tem sido magnífico, assim, o resultado tem sido magnífico. Antigamente, eu acompanhava pessoas pessoalmente. Eu acho que o trabalho online está dando, apesar de eu ter agregado todas essas terapias, mas tem dado um resultado muito fantástico, assim. Eu estou impressionada com o resultado que vem dando essas terapias. A tranquilidade, né? Até no dia a dia eu vejo que eu estou mais calma, mais serena. Isso é muito bom. E o nosso motor aí? Você quer compartilhar? O nosso, como é que chama aquele? O compressor, que foi muito bacana, que é uma história, né? Que é o do consultório, que foi esse mês todo de mentoria, né? Hoje já veio o novo, né? Vamos falar assim. Mas foi muito interessante do compressor auxiliar, né? Que ficou 15 dias, que não funcionava. E nisso, né? Com o seu auxílio, que você está sempre, né? Entrando em contato, né? Está sempre conectado. E você enviou reiki, né? Você enviou reiki e logo depois o negócio fluiu e fluiu bacana, né? Ele aguentou aí até o outro chegar, né? Então foi muito assim, falei, cara, demais, não teve nada, ficou super bacana, deu conta do serviço até chegar o outro. E você também enviou reiki, mas que você também já sentiu que não era aquilo ali, né? Então é tudo. As pessoas não têm, a gente não tem noção dessa energia, né? Porque não é só energia pessoa, né? Nós somos conectados, tudo tem vida, tudo tem movimento, e como que influencia no nosso dia a dia. Às vezes você fala, eu quero prosperidade, eu quero, mas você também não tem essa, né, essa fluidez. Então é muito interessante. Do compressor foi assim, formidável. Deixa eu só explicar aqui. O que acontece? A Andréia estava com um problema, né, no consultório dela, que o compressor de repente parou. Parou total de funcionar. E aí ela tinha me falado sobre isso. Emília, eu tô com esse problema, tal. Passando, enviou o reiki para ela, tudo bem. E continuamos com a mentoria, conversando sobre a mentoria. O que acontece? Ela vai e compra um outro compressor. Não era zerado, mas era bem reformado, estava funcionando quando você comprou, tudo direitinho, não é? Aí o que acontece? Ela levou o compressor para o consultório e não funcionou. Não funcionou. E a gente teve uma mentoria logo, acho que nesse dia que chegou esse compressor. No dia. Então, aí a gente está conversando, aí lá, me manda uma foto do compressor, porque eu gosto muito disso. Eu gosto de ver a foto para enviar o reiki. Eu acho muito válido, assim, quando eu visualizo a pessoa na hora do processo todo. Aí eu falei, me manda uma foto do compressor, que eu vou enviar reiki para ele. Enviei reiki para ele. Quando eu tinha uns 3, 4 minutos que eu estava enviando reiki para o compressor, aí veio assim, pode ligar que está funcionando. Veio essa mensagem para mim. Aí eu liguei para ela correndo, porque ela estava no consultório ainda, né? Mas aí tinha acabado de sair quando ela viu a mensagem. Falou assim, Emília, amanhã eu ligo o compressor para ver. Chegou no consultório no outro dia, o que aconteceu, Andréia? Compressor funcionando perfeitamente. Muito legal. Muito e bom. O outro compressor, que era o mais antigo, aí eu falei com ela, me manda a foto dele, vou enviar reiki. Então, o que aconteceu com esse outro compressor? Ele estava desgastado e assim, eu percebi no envio que ele estava sobrecarregado. E isso eu falei para ela. Então, assim, a gente acha assim, uma casa não vibra energia, as coisas não têm energia, tudo é energia, né? Tudo é átomo, né? Então, enviando essa energia para esse compressor, né?
Foi isso que eu percebi. Foi isso que ele respondeu. Ei, Manu! Já é, querida? Bem-vinda! Então, Ai, o que adolescente professor bacana respondeu. aí. Hum, É, foi muito bom. muitos amigos seus, né? Tô vendo, tô vendo. Não sei se alguém perguntou alguma coisa. Mas como que você está se sentindo agora, André? Vamos falar um pouquinho do Theta para as pessoas entenderem o que é o Theta Healing. Ah, sim. O Theta, o Theta é uma frequência que a gente tem, né, no nosso corpo. A gente tem beta, gama, alfa e teta, né? Não é nessa ordem, não, mas o reiki ele atua na frequência alfa e o Theta Healing atua na frequência teta. Theta Healing é a frequência teta de cura. Então, nessa frequência, nessa sétima frequência, que é no processo do Theta Healing, que chama, né, no sétimo plano, a gente acessa a frequência de Deus e lá na frequência de Deus a gente pede autorização para Deus. Deus, mostra isso pra gente. Libera essa crença. Vamos substituir isso com a pessoa. A pessoa autoriza e a gente pede o Criador e o Criador faz. Manifesta. Então, muitas vezes a pessoa assim, eu super me amo, eu tenho autoestima ótima. Mas aí a gente faz uma investigação em algum processo genético ou algum outro processo, aquela pessoa não se ama. Ela se ama em alguns outros, mas em alguns não. Então, a gente vai lá em Theta, libera, pede amor incondicional, traz esse amor e equilibra todos os padrões. Então, a pessoa já está nutrida, amor próprio total. Não é amor próprio de se arrumar, achar bonita. Tô com o corpão, tô com a cara. Não, é amor próprio mesmo. De autoaceitação, de aceitar que você é diferente do outro, de se aceitar, independente do que o outro não se aceite, que esse que eu acho que é o maior falta de amor que a gente pode ter pela gente mesmo, é ficar dependendo da aprovação das outras pessoas. E a gente cresceu, foi condicionado a crescer acreditando que a gente precisava da autorização, da aprovação do outro. Isso é natural. Não é culpa dos nossos pais, não é culpa dos nossos avós. Esse é o padrão que a humanidade está seguindo. Por isso que muitas vezes alguém fala assim, Matrix. Aí ninguém entende. Matrix é o filme. É o padrão. Qual que é o padrão? O padrão é esse que a gente vive, de educar crianças acreditando nisso, que precisava ser aceita, precisa, né, depender do outro para o amor próprio, né? Padrão de educação das escolas, super arcaico, patriarcal, duro, rígido, competição com coleguinha. Essa é a forma de educar hoje, né? E as faculdades, né? Super envolvida em política, super, sei lá, tem ótimos professores, né? Ótimos professores. Mas tem um monte de coisa assim que... Pra que isso? Isso vai me tornar um ser humano melhor? Acho que essa pergunta deveria ser feita em todos os padrões da vida. Isso vai me tornar uma pessoa melhor? Com os outros, comigo mesmo, e com coleguinha, e com a humanidade? Então, você vê, a religião condiciona, é lógico, as religiões são maravilhosas, importantíssimas. Mas tem ali, né? Se você não comportar bonitinho, você vai pro inferninho. A minha concepção de inferno é bem diferente da concepção que eu fui educada, criada dentro delas, né? Mas então, o que é a mentoria? O que traz a mentoria? É desconstruir. Mostrar para a pessoa, olha, você é isso. Que todos nós somos. O que nós somos? Nós somos um ser de luz eterno e perfeito, habitando esse corpo aqui e essa mente. Aí é que tá, né? Tem um ser de luz maravilhoso habitando dentro desse ser humano aqui, mas com uma mente doente. E o que a gente faz? A gente alimenta esse ser de luz, dá muito combustível para ele. Como que a gente dá combustível para esse ser de luz? O básico, que eu sempre estou compartilhando aí com vocês, meditação.
meditação, São. tá? Meditação. Eu já frequentei religião, já fui em um monte de lugar e tal, e nenhum me conduziu para esse lugar que eu tô convidando vocês, que eu conduzo as meninas da mentoria. Nenhum. Nenhum. Lógico, tem momentos lindos que acontecem lá, mas eu não quero ter só os momentos lindos. Eu quero viver nesse lugar. Eu quero estar nesse lugar o máximo de tempo possível. E eu me conduzo a isso muito do meu dia, muito. Então, o que eu mostro para as meninas? Você é um ser de luz, eterno, perfeito. Que é o auto-amor, é se aceitar. Perceber que a gente não precisa competir com o coleguinha, porque o coleguinha é muito diferente mesmo. É muito igual. Olha como é que é o paradoxo de Deus, muito legal. É muito igual. Pensa enquanto humanidade. Todo mundo tem uma mente doida, todo mundo tem emoções que oscilam, todo mundo precisa se alimentar, todo mundo precisa beber água, né? Tem umas coisas muito comuns na gente, mas tem coisas específicas, diferentes. Particular, E a olha como é que essência, Deus... né? Isso, e olha como é que Deus é legal nesse aspecto. O cara é muito fantástico, gente. Olha como é que ele criou cada um do seu jeitinho. Cada um com a sua vírgula ali, né? Cada um com sua forma, com o seu jeito, com o seu pensamento, com a sua personalidade, né? Então, quanto mais a gente vai percebendo essa individualidade, né? E valorizando isso de cada um, né? A gente vai conectando mais com Deus. Vai conectando mais com Deus. Vai meditando, vai conectando mais com Deus. Né? E o que é a mentoria? A mentoria faz assim um processo mais rápido. Um processo que, como eu comecei a meditar, acho que em 2017, final de 2017, aí eu consegui fazer um bom processo comigo mesma, né? Até 2020, na pandemia. Eu passei por uma sabatina de processos de Theta Healing, de Reiki, tudo comigo. E eu senti que 2020 para cá eu tô muito melhor, muito mais leve, muito mais conectada, né? Muito mais livre, muito mais leve. E é para esse lugar que eu conduzo as meninas. Então, eu faço esse processo meu que foi mais ajustado, mais rápido, 2020 até agora, para as meninas. Compartilho com ela toda a minha experiência, que acelerou meu processo, né? Uhum. Mais as terapias, né? Alternativas, que é o Reiki, o Theta Healing, o Sequin Sequin, que enxuga muito dos desafios e traz uma consciência mais pura, mais conectada, mais elevada, vamos dizer assim. Você quer comentar alguma coisa, querida? Não, mas é isso mesmo que você comentou, que eu estou sentindo, né? O conjunto dessas terapias, a meditação formidável, né? Você custa a entrar nessa rotina, ou colocar no ritual, mas depois flui tranquilamente, e isso começa a fazer parte. Como meditar ajuda muito, é muito importante. Em tudo, a meditação. E quando você fala desse processo, que você acaba direcionando a meditação para cada um naquele seu processo, né? Que todo mundo. Então, a meditação de uma não vai ser a mesma, você coloca frequência, você personaliza naquilo que nós estamos trabalhando, né? Não é Exatamente. Só aquela, é uma meditação direcionada para aquilo. Então, isso é muito bom. É o que você vai. E as coisas vão acontecendo. Tem uma sincronicidade depois, né? Você vai pam, as coisas estão ocorrem. Flui. E vão fluindo mais rápido, né? E a sua percepção fica mais ajustada. Você começa a perceber o que antes ia passar batido. Hoje você tem uma visão mais limpa sobre as coisas, né? Uhum. Você falou que pegou um livro aí e leu. Você pegou um livro, e tem um mês. Não tem um mês, vai fazer ainda. Você pegou um livro e no livro você leu uma coisa que já te fez perceber. Te deu uma expansão. Então, o processo da mentoria é sair de padrões. Sair. Porque aquele padrão te conduziu para onde? Até do livro é interessante. Lembra que você indicou um livro e eu falei, nossa, eu tô com esse livro, já tinha ele aqui em casa.
Eu falei, nossa, eu comprei esse livro ano passado, ele estava fechadinho, né? Na hora que você falou, eu falei, é esse livro aqui? Olha, já era para ter lido há muito tempo. Eu peguei um livro para ela. Esse aqui, ó, quem quiser ler, super indico, sensacional. Eu tenho uma série de livros aqui que eu vou indicando para cada tipo de processo que eu estou trabalhando. Aí eu falei assim, esse aqui ia ser bom para a Andréia, né? Ser bom para a Andréia. Aí peguei e fiz assim, Andréia, esse livro aqui. Aí ela, eu tô com esse livro aqui para ler, tá aqui e tal. Eu ia pedir para ela comprar, ela já tinha o livro. Aconteceu isso com outra também. O Milagre da Manhã, eu indiquei para uma cliente que mora fora do Brasil, e ela falou assim, Emília, eu tenho esse livro, eu comecei a ler e não continuei. Eu falei assim, então vai ler. Então vai ler, né? Então, são processos que vão tirando a gente daqueles processos antigos, de padrões antigos. E esses padrões antigos, o que eles fazem? Nos levam para o sofrimento, bloqueia a nossa vida financeira, bloqueia a nossa vida amorosa, bloqueia um monte de coisa, até que você, sai daí, sai desse lugar de sofrimento, sai. Às vezes você recebe um convite de alguém para sair desse lugar e você não percebeu, né? Aí você fala, não, eu quero a mensagem de Deus. Aí Deus está aqui falando, fulano, faz isso, faz aquilo, medita, mas não serve, quero Deus. Deus usa a gente para ajudar uns aos outros. Então, pega esses padrões que você está cansado de repetir, joga no lixo. Não, mas no lixo mesmo. Exclui. Porque joga no lixo do computador eles voltam, né? Eu jogar mesmo fora e mudar de padrão. O que eu posso fazer para me tornar uma pessoa mais leve, mais feliz comigo mesma? Um estado de bem-estar e satisfação comigo. E vai se conduzindo. Quando a gente deseja isso, foi o que aconteceu comigo. Eu desejei isso. Eu desejei muito isso. E o que aconteceu? Eu entrava assim no YouTube, já tinha lá respostas. A lei da atração foi fenomenal no início do meu processo. Fenomenal. Vinha coisas, vinha pessoas para mim. Às vezes uma palavra que a pessoa falava, eu já caía minha ficha. E isso minha mente foi expandindo. A gente tem um processo na psicologia que estuda um pouco de neuro, e a professora fala que quando a gente irriga o cérebro, as bainhas de mielina lá, vai fazendo mais sinapses, na verdade as sinapses, vai abrindo as sinapses e vai expandindo a mente, vai ficando mais irrigada, mais lubrificada. Sua visão sai de túnel e vira uma visão expandida, uma visão de mundo, né? Então, a gente precisa se transformar se a gente quiser sair de algum lugar que está desconfortável, né? Que a zona de conforto, na verdade, é um desconforto, né, André? Um desconforto. E precisa, né? Como que fala? A gente precisa de sair desse desconforto. Precisa do feeling, né? E o gostoso é isso. Se você está bem, você pode estar bem para o outro, né? Sem cobrar nada do outro. Isso que é o gostoso, né? Que eu estou vendo esse processo. Você está leve, porque você está bem com você. Então eu posso, né, trazer também um bem-estar ao outro sem cobrar dele. Isso é o gostoso, isso é a leveza da vida. Aí você fala, cara, eu tô aqui na vida para quê? Né? Nós estamos nesse momento aí, para ser feliz, para ter uma vida leve, para curtir, para ver pequenos detalhes que a gente acaba não, né, passando. E esse momento que todos estamos vivendo, acho que é isso mesmo. Opa, vamos pensar aqui em você, o que você pode melhorar, né? Para o outro também, não adianta você dizer, olha, eu tô com dó. Não, vamos mudar, né? Então, para mudar, você não precisa pegar uma bandeira, você tem que mudar você para poder, né, jogar para o externo, né? Primeiro é tudo interno, é o interno. Então, acho que esse processo mesmo, né, que eu estou gostando muito, que tem transformado em menos de um mês, assim, muito bacana. Muito bacana que bom, mesmo. Querido. Então, eu vou te agradecer, agradecer sua presença aqui. Muito bom ter você. E muito bom ver sua jornada aí, você passando, amadurecendo, né? A gente acredita que a gente chega na vida adulta e tá adulto. Mas as pessoas, nós também, eu também,
eu cheguei na vida adulta, mas eu tinha muita parte na infância, muita parte na adolescência, onde estão os traumas. E uma parte nossa fica parada naquele processo e não cresce. O que é o processo da mentoria? Sair daqueles padrões, daqueles traumas, liberá-los, ressignificá-los e ir para a vida adulta, leve, livre, né? Isso que é o bom. Então, né? Eu também te agradeço as pessoas que eu estou vendo aí, que saudade. Né? Muita gratidão a todos, né? E que possamos ser luz, né, para cada um. Isso aí, isso aí. E quando a gente está bem, a gente consegue compartilhar amor, sabedoria, inteligência, né? Autoconhecimento. O que acontece? Isso não é especialidade minha, nem da Andréia, nem de ninguém. Não tem um filho de Deus que não seja especial para Deus. Mas se coloque nesse lugar, eu sou especial para Deus. E deixa se conduzir, que aí as coisas vão fluir maravilhosamente na vida. Sim. Né? A gente se coloca como, filho indigno. Não existe isso para Deus. Ele sabe que nós vamos cagar na retranca a qualquer momento. Ele sabe que nós vamos tropeçar, cair, levantar. Ele sabe. Mas ele acredita na gente. Ele acredita. Ele não vê o defeito. Ele vê a capacidade. Né? Então, gratidão a todos que participaram. Manuela. Gratidão. Deixa eu ler o nome do povo aqui. Manuela, Nai, Estética Reinventare, como é que é o nome? Massoterapia, Del, Grace Alves, Michele, gratidão a todo mundo aí que entrou na live, gratidão, Andréia, mais uma vez. Gratidão, gratidão. Continuamos. Seguir rumo a nossa jornada. Para o alto e avante. Gratidão, Beijo, querida. Gratidão, tchau.